Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo, tocou pro Gabigol, bateu, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, cedeu para a seleção desta rodada do Bola de Prata. E eu quero especificamente falar sobre um deles, o Andréas Pereira, que teve talvez o seu auge desde que chegou ao Flamengo, vinha tendo ótimas atuações, mas ontem, olhos brilhando para o futebol apresentado pelo Andréas, pelo gol que fez, pela participação em gol, conduzindo o meio de campo do Flamengo como conduziu. É impressionante como está sobrando o Andréas, né? Tá jogando muita bola. E óbvio que as comparações com o Gerson, elas acabam sendo imediatas, né, Paulo? Até pelo tamanho do Gerson, né, nesse passado recente do Flamengo. Exatamente. E é óbvio também que nós estamos falando, tudo bem, de menos partidas do Andréas, por enquanto. Eu acho ainda que a gente não pode dizer, o Flamengo, né, até para antecipar, acho que tá na nossa pauta, né, já esqueceu o Gerson, vai esquecer o Gerson. O Gerson jogou por mais tempo, o Gerson foi importante no último título brasileiro, enfim, é um jogador importante, foi um jogador muito importante aí, ainda que numa passagem breve na história do Flamengo, mas a atuação do Andréas ontem, e não foi só a atuação de ontem, ele já vinha jogando bem, mas a de ontem talvez tenha sido a melhor delas, né? Eu acho que ela faz o torcedor ter essa expectativa de conseguir sim repor a altura. E eu me lembro que quando o Gerson foi embora, aqui a gente ficou discutindo por horas e horas, né, em vários programas, mas quem vai substituir o Gerson? É possível substituir o Gerson? E era meio quase que uma unanimidade. Não, olha, pode ganhar mais aqui, pode perder ali, então tem um benefício acolá, ou tem um prejuízo acolá. Na verdade, assim, se forem atuações como a de ontem, eu acho que não deixa nada a desejar. Mas, evidentemente, é cedo para dizer que ele vai fazer uma atuação como a de ontem em todos os jogos ou em sequência. Para isso é preciso esperar. Mas capacidade ele demonstrou e é uma capacidade que a gente sabe, né? A gente não via na Premier League. Não. A gente não via, Paulo. Então, assim, ele nunca foi esse cara lá. Ele não conseguiu jogar lá Premier League dessa forma. Premier League te cobra mais sem bola. Absolutamente. E é isso que ele deve ainda. Ele com a bola, ele com a bola é perfeito. Mas por que você sempre fala isso o tempo todo? Pelo seguinte, a gente está falando do time mais rico do Brasil, tem mais grana, e que tá na final da Libertadores. E a mesma cobrança, você faz uma série de aspectos do Palmeiras. Está na final da Libertadores e também tem muita grana. E o Atlético hoje tem um elenco injetando dinheiro ali. Então é o seguinte, os melhores você tem que cobrar mais. Vai cobrar de quem? De Chapecoense? Hoje não dá. Então cobra. Sem a bola, precisa melhorar muito. Ele e o Flamengo. Porque o que fez o Rogério Ceni? Porque é um Flamengo que parece que não mudou, mas mudou. O Rogério botou Arão na zaga. Era Diego, Gerson, chegaram no meio de campo, tinha Arrascaeta e Vitor Ribeiro. Hoje tem Arão, que saiu da zaga, pro Andréas, Arrascaeta e Vitor Ribeiro. Então, os teus dois primeiros aqui mudaram, apesar da permanência do Arão esse tempo todo. E é uma função muito importante para recuperar a bola. Então, o Flamengo, isso na Libertadores, isso fica muito claro, porque a Libertadores os caras conseguem, o Barcelona e Guayaquil, você pega o Barcelona com um orçamento menor em relação ao Palmeiras, Flamengo e Atlético, ele conseguiu se meter no meio dos três. Né? E ele mostrou para o Flamengo onde é que estão os erros. Porque ele chegou dentro da área para fazer o Diego Alves trabalhar com muita facilidade nas duas partidas. Esse é o ponto de partida do Flamengo para análise de uma final de Libertadores. Mas o Brasileirão, você acha que é um pouco a proposta do time também, Calçade? Porque eu não acho que é só ele. Embora a gente possa discutir a participação dele sem bola, eu acho que era uma proposta do Flamengo do Renato. Mas também. Acontecia. Aí o que fez o Renato? Depois do primeiro tempo, ele baixou o Flamengo. E isso é uma vantagem. O Flamengo pode baixar e esperar. E ser Flamengo, tão perigoso quanto. E pode ser o Flamengo contra o Atlético, que subiu e espremeu. Não sobrou nada de um time que tinha desfalques. Que eles vão se encontrar ainda por aí, né, na Copa do Brasil. Olha isso aí, ó. Olha que legal. Assim, o Pep Guardiola é reconhecidamente um cara que monta seus times baseando o jogo na posse de bola, na troca de passes. E o jogo com o maior número de passes trocados pelo City até agora no campeonato inglês, 757.
E ontem o Flamengo do Renato Gaúcho trocou 7-7-7. Sendo legal é o Renato também, essa tela ele tá curtindo. Tudo tem um contexto, né? O contexto É o time qual é o contexto? inexistente do Atlético ontem. O Atlético não existiu no primeiro tempo. Não, eu ia sugerir... O Atlético, o Paranaense, não sofreu, não foi oposição, não teve resistência. Eu estou diminuindo o Flamengo, não estou tentando ler adequadamente o número. Até porque tic-tac é uma posse de bola inócua. Porque senão o cara olha ali simplistamente falando. Claro. Diz assim, olha lá, tá vendo? É igual. Eu falo que o Renato Gaúcho é melhor que o Guardiola. Aí fala assim, se jogar a Premier League, vai disputar título. É outra conversa. Aí porque se joga muito sem bola. E esse é o problema ainda que tem o Flamengo, de melhorar o seu rendimento, fechar os espaços sem bola, porque os volantes são o Arão e o Andrés, que com a bola tá ótimo. Você vê, ele já tem o caminho, ele tem os espaços, ele chega na área, ele consegue acompanhar um contra-ataque, mas sem a bola, e o time que ele vai enfrentar na final da Libertadores, o time que vai falar assim, bola, né? Sua. Bola é de vocês. Eu vou jogar sem, mas eu vou exigir muito de vocês sem a bola. Então, assim, eu olho para o Flamengo aqui, mas eu projeto o futuro também. Porque a semifinal, pelo menos rubro-negro, não vai lembrar disso. Mas eu fiquei assustado com a quantidade de defesa do Diego Alves. Você toma um gol numa final de Libertadores, não volta mais. Para buscar depois é mais complicado, é bem mais complicado. Depois do jogo... Gente, seguinte... Fala, Terito, fala. Oi. Não, é que eu não perco a oportunidade quando a gente tem telas. A tela é bacana, é divertida, é legal, só que se fosse mais safo, a gente fica quieto. Porque quando a gente faz a observação e contextualiza, aí o torcedor fica bravo. Né? Primeiro, vamos lá. Vamos ao lado positivo. O Flamengo tem um controle muito grande do jogo e troca passes, constrói. Ótimo, isso ninguém vai discutir. Só que quando a gente coloca assim a tela, eu sei que é até para dar discussão mesmo e tem tonto que nem eu que entra. Né? Agora, faz o seguinte, quantos passes teria o Manchester City se ele jogasse com o Atlético de ontem e o Flamengo se jogasse com o Arsenal no dia que o Manchester fez esse resultado? Aí talvez a gente pudesse ter um outro número. Tem um outro ponto. Pensar o seguinte. Tem um outro ponto que é o seguinte, Flamengo... E a gente não está contra o Flamengo, não é nada disso. Antes que os apressados, nervosos fiquem... Outra coisa. É a tela, só para contextualizar o número. O Renato falou isso. Não posso jogar nesse ritmo o tempo todo. O Flamengo tem garantidos 20 jogos até o final do ano. Ele tem 18 no Brasileiro, 2 semifinais de Copa do Brasil e uma final da Libertadores. Por enquanto ele tem 21. Pode aumentar se chegar à final. Então é o seguinte, você exigir que em 2 meses os caras joguem todos os jogos como eles jogaram o primeiro tempo, é impossível. Não dá. É uma delícia. Antero, uma delícia. Mas é impossível. Em quantos desses jogos o Flamengo não vai ter o seu time principal que ele pôde colocar em campo ontem? Exceção feita ao Davi Luiz. Então acho que esse é um ponto muito importante também. O Flamengo não vai poder fazer isso também porque não vai ter o time principal. A notícia boa para o torcedor rubro-negro é que a gente mostrou no começo do tema a telinha com os jogadores na seleção da Bola de Prata, né? Aqueles lá, só um vai estar na seleção, na sua seleção, servindo a sua seleção, para tentar achar um lado positivo, né? De me dar o gancho, de levantar para eu cortar. Eu ia só falar do Flamengo, só para encerrar, só para entender aquele número. O Flamengo do primeiro tempo é esse Flamengo de um absurdo de passes. O Flamengo, quando varia o ritmo que o Renato disse, e o Flamengo tem variado, o Flamengo pode te massacrar no primeiro tempo, fazer 2-0, 3, como saiu, fala assim, no segundo tempo, vamos defender esses 3, você quer sair e eu vou fazer mais uns 2 ou 3 de contra-ataque. Aí você diminui a quantidade de passes na circulação da bola e age num jogo mais direto. E o Flamengo varia isso. Então não é só querer se comparar ao outro, que o Manchester City não varia. Se tiver 1-0,
para ele, ou 5, ele vai ficar com a posse de bola até os 98 minutos do segundo tempo. É verdade. Então, ele é diferente. É só para quem assiste isso aí todo dia, só para contextualizar um pouquinho.